Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Olá, tudo bem? Depois do Jornal da Cidade, é hora do Cidade Aberta ganhar espaço aqui na programação da nossa TV Cidade Farroupilha, o nosso canal 14. Claro que o canal 14 você nos acompanha pela net, mas você também pode nos acompanhar, por exemplo, baixando o aplicativo no seu celular, totalmente gratuito. E aí você vai ter na palma da sua mão a programação 24 horas por dia da TV Cidade, também sem pagar nenhum centavo. Ainda tem o nosso site www.tvcidade.net. Ali também tem a oportunidade de acompanhar a programação ao vivo. O Facebook, o YouTube, são várias plataformas, vários meios para você estar conectado com a nossa programação. Legal, né? Importante é estarmos juntos e sempre integrados com os assuntos que movimentam o nosso dia a dia. Porque o Cidade Aberta é o programa de entrevistas onde nós tratamos do cotidiano, principalmente do que acontece em Farroupilha, ou que tenha uma influência, nem que seja um efeito global, mundial, nacional, mas que tenha influência ou reflexo no nosso dia a dia. O programa de hoje tem a grata alegria de receber aqui nos estúdios o nosso convidado semanal, o empresário Senair Gomes da Silva, que depois de um longo período de férias, aliás, merecidas, diga-se de passagem, está de volta com o penteado diferente, os cabelos grisalhos mais sobressaltados ainda. Eu acho que trocou o shampoo que ele deve usar também. Enfim, camisa nova. Aliás, ele esteve por uma incursão por países da América Latina, do Mercosul, e com certeza o Senair deve ter efetuado algumas compras também. Meu caro Senair, depois desse longo período de férias, merecido, volto a dizer, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite novamente. Realmente, um longo período de férias, de um sábado até o outro sábado. Sério? 8 dias? 8 dias. Eu pensei que tivesse sido 2, 3 meses. Não, foi rapidinho. Mas foi gratificante. A costa uruguaia aqui é muito bonita e a gente é bom conversar com outras pessoas e ver como é que andam as outras aldeias. E foi bem cansativo, fisicamente falando. Eu fiz 2.660 quilômetros. Sério? Em 7 dias. E um dia fiquei dormindo ainda. Então, mas mentalmente foi muito bom. Quanto ao cabelo, se eu fosse tão rebelde quanto o meu cabelo... Se o teu cabeleireiro ficar sabendo, tu vai ver, né? Mas o meu cabeleireiro ontem sofreu. Então, se eu fosse tão rebelde quanto o meu cabelo, eu estaria preso. Tu estarias preso? Eu estaria preso, com Mas certeza. Me conta, o que tu tens passado no cabelo, que o teu cabelo... É suspeito eu falar isso, mas enfim, as mulheres têm comentado muito, o teu cabelo está cada vez mais bonito, Senair. Mas eu acho que a idade ajuda a gente ir melhorando, né? Melhora alguma coisa, piora outra. Com certeza. Mas como o sabão de soda que a gente usava, chamado sabão de soda, não se fabrica mais, não se encontra mais, e agora a moda é usar o tal do shampoo. E como a vida não está fácil para ninguém, todo mundo sabe que a vida está difícil, a gente corta o cabelo bem curtinho para gastar pouco shampoo. Com certeza. E aí os grisalhos aparecem mais, né? Mais salientes. Ficam mais salientes. Mas isso já diz uma música do Carlos Magrão, né? Falando nisso, ele me ligou hoje e está lançando um CD solo com músicas inéditas dele, carreira solo. Fiquei muito feliz, que é um tempão que eu não falava com ele. E ele diz: a vida é bela, a vida é linda mesmo de cabelos brancos. De cabelos brancos, olha aí. Mas me responde mais uma pergunta. Eu fiquei assim, no bom sentido, com uma certa inveja. Mas é uma inveja positiva, né? A inveja, quando é positiva, dizem que até faz bem. Essa camisa tu comprou no Uruguai? Comprei no Uruguai pelo preço. Olha, tu satisfaz o meu perfil. Eu gosto muito. Eu tinha uma muito parecida assim. O dia que tu quiser me presentear, já sabes o meu gosto. Sabes que aqui eu não costumo comprar roupa em shopping, coisa assim. Vou aqui na loja de Farroupilha e compro aqui. Mas eu vi na vitrine, vi o preço e não acreditei. Camisa, essa aqui é R$80. 80 reais. E não é no cestão, é na vitrine. Uma corbata, ou seja, a gravata junto. Sim. E eu achei barata, eu comprei uma de manga comprida e uma de manga curta. Sim. Pelo menos 2 camisas tu trouxe. Trouxe esse pullover ali, que é uma qualidade muito alta, com preço também bem interessante. No Uruguai. No Uruguai, na capital. E eu estava Montevidéu. Montevidéu.
E a gente está, como eu estava te falando, as praias, se um dia tiver oportunidade, ou alguém que... Inclusive, encontrei 2... Tu esteve em Mar del Plata? Não. Mar del Plata já é Argentina. Divisa com a Argentina. Eu estive no embarque, mas como eu já estive na Argentina não faz muito tempo, aí eu fui até no embarque, conheci o local, que é Colônia, no extremo oeste do Uruguai, e voltei. Mas assim, Cabo Polônio, encontrei 2 amigos. Tu não encontrou o Mujica por lá, Mujica? Graças a Deus não. Ele não é bem visto nem no Uruguai. Tem muita gente que não gosta dele lá. Pelas pessoas que eu conversei, ninguém gosta dele. Mas eu encontrei o Ademir Bareta e o Renato Biondo. Opa, em pescarias? Em plena 18 de julho, ou seja, no centrão de Montevidéu. E eu já estava passando... Farroupilhenses em Montevidéu? Nos encontrando em Montevidéu. E é um tempão que eu não vi o Bareta. O Bimbo, o Renato tinha visto há uma semana, 2 atrás. E eu já estava passando e o Renato gritou, Senair Maicá. E eu falei, o quê? Aqui? E foi para mim alegria, porque imagino encontrar pessoas que a gente é amigo de longa data. Aí ficamos conversando um tempo, e eles estavam lá também, mas com um espaço mais curto de tempo para o passeio. Voltariam na sexta-feira também. Então é uma viagem curta, mas assim, conheci Cabo Polônio, que todo mundo tem que conhecer, quem for passear tem que conhecer. Tu anda 7 quilômetros nas dunas, em cima de um caminhão traçado, porque não pode girar, só quem mora lá no Cabo Polônio que pode ter o seu veículo credenciado. Turista não entra de carro. Vai de caminhão 7 km nas dunas. Para chegar na beira da praia, onde tem os leões marinhos. Mas assim, convivendo ali. Povoado por leões. Bastante. E é uma natureza exuberante. E aí, claro, Punta del Este, que é um charme. É um charme Punta del Este? É um charme, muito linda. Muito frio lá, muito quente. A água é muito gelada ainda. Muito gelada. Mas o sol estava bem quente. E aí tem os parques, são diversos parques muito bem cuidados. Eu acho que o nosso turismo como um todo do Brasil... Poderia aprender? Podia aprender, porque Uruguai, 72% do PIB uruguaio é dos serviços. Vem dos serviços. Dos serviços. E o turismo deve compor essa grande parcela. Põe bastante. Inclusive, o setor de hotelaria cresceu muito nos últimos anos. E eles têm uma certa preocupação em tratar bem o turista. A gente se sente em casa, eles fazem muita questão de arriscar o português para facilitar a vida da gente. Então, assim, eles têm o forte mesmo é a prestação de serviço, mas tem a indústria leiteira, a criação de ovinos e bovinos, e a indústria leiteira que sustenta a economia. Qual foi a tua impressão sobre a questão política, o momento político que o Uruguai está atravessando? Porque lá também houve uma ruptura da chamada esquerda, né, com o Mujica, e agora nós temos o Tabaré Vázquez, é isso? Que é o presidente da... Mas também é da linha, né? Da linha esquerda. Mas me parece que é um pouco mais moderador, E uma segunda colocação, como o Uruguai está vendo a questão política brasileira? Repercute lá? Repercute bastante, porque mesmo que o Tabaré Vázquez seja mais de esquerda, mas foi uma guinada mais para o centro. Mas, para minha surpresa, a CUT estava lá em Montevidéu tentando fazer alguns movimentos contra o governo, ajudando. Governo de lá. De lá. Sim. E tinha no máximo 30 pessoas no evento, com as bandeiras. Um evento esvaziado, então. Totalmente. E estava bem no centrão, onde a gente estava caminhando ali, vimos eles em duas localidades, mas assim, vazio. A impressão que o Uruguai tem é que o Brasil não pode, isso não é oficial, mas que as pessoas que a gente conversa, é que o Brasil não pode continuar do jeito que está. Eles ficam impressionados como esta novela política, corrupção potencializada da maneira que foi, continua. A impressão que eles têm, e que não é muito diferente de nós, é que a Lava Jato seria o nosso carro-chefe para que... Mas o motor está apagando. Está apagando. Eles têm essa impressão, como a gente também tem, que agora esse novo nomeado para a Polícia Federal... É amigo do Sarney, né? E amigo do Sarney, mas é da turma do Temer, né? Vamos ser claros. E ele disse que uma mala de 500 mil não prova nada. Uma mala de 500 mil, mais uma gravação, não prova nada para um assessor teu, se fosse um assessor de um extremo, um assessor teu, tu é o presidente, o teu assessor é pego. Teu ministro, teu ex-ministro, até alguns dias era ministro, né? Tu fala do Gedel? Isso. Não, estou falando do Loures, que estava com a mala dos 500. Sim, tá. Não é a mala, são as duas coisas juntadas. Sim. Então, tudo isso, a gravação, que todos nós escutamos a gravação, e que textualmente
ele se condena em algumas coisas, mas a mala de dinheiro de 500 mil que confirma aquilo que estava na delação, isso não é prova, isso não significa nada. Eu acho que ele perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. Aí eu até esperaria mais um pouco para fazer um juízo de valor a respeito. Não precisava entregar o peixe tão cedo assim. Já começou tão cedo. A Raquel continua se preservando. Me parece que a Procuradora-Geral da República ainda... Ela desapareceu um pouco de cena, né? E aquelas atitudes que ela teve é de uma linha independente. Sim. Então, me parece que ainda é cedo para a gente dizer que por ela ter sido escolhida, sendo a segunda, ter sido escolhida pelo Temer pontualmente, ainda não prova nada. Sim. Ainda não significa que ela vai acobertar os problemas nada, do governo. Por enquanto. Que eu demoro a acreditar que amanhã ou depois ela não comece a puxar para baixo do tapete. E como é que está no Uruguai essa questão de infraestrutura, rodovias, portos? Bom, portos nem tem muita coisa, mas enfim, essa questão da infraestrutura, muito parecida com a brasileira, ou estão à frente? É isso que eu não entendo. Um país pobre, o Uruguai é um país pobre, e aí você vê, cresceu 1% e agora 1,5%. Os últimos 2 anos, 1 e 1,5%. Quer dizer, não teve o nosso negativo que nós tivemos. Segundo, você entra aqui, Cabo Santa Teresa, aí você anda mais um pouco, pega a Interbalneária, toda ela duplicada, com apenas 2 pedágios, vai até perto de Montevidéu. Aí você pega, na volta nós pegamos a Rota 9, Rota 10, e viemos, pista simples, mas o piso não tem como andar menos, aí é 110, mas você anda 120 normal, porque o trânsito também não é muito. Você vai de Montevidéu à Colônia, 170 quilômetros, autopista, com 2 pedágios só, autopista. E você vai e volta andando a 120, 130, com pouco movimento, poucos caminhões. Qualidade do pavimento. Pavimento bom, muito bom, não tem a buraqueira. Os acostamentos, que não são lá essas coisas, mas, olha, eu vou dizer uma coisa, eu não conheço no Brasil essas duas que eu falei, Interbalneária, que é uma autopista, e Montevidéu à Colônia, nem perto. Talvez a nossa estrada do mar aqui passa vergonha. Nem compara. Nem compara. Porque até é pista simples também. Mas estou dizendo a Freeway. Mas a Freeway é de 70 e alguma coisa. Olha quanto tempo que nós não vemos uma obra estruturante aqui no Rio Grande do Sul. Há quantos anos? E a questão da limpeza, da organização urbana, turística, te chamou alguma coisa a atenção? A parte velha é meio deprê. Sim, meio deprê. Eu passei por lá quando cheguei e voltei e vim para o centro. Chamados centros históricos. A gente passou 2 vezes, voltando de Colônia, também se subiu pelo centro velho de Montevidéu. Mas assim, as ruas não são esburacadas. Mesmo em Colônia, que é muito antiga, tudo casarões bem antigos, é muito charmoso, não é? É bem limpo, para turista. Tudo é pensando no turismo. Veículos antigos sendo colocados flores. Turista é a menina dos olhos, então. Eles pensam no turismo porque, como eu te falei, 72% do PIB é dos serviços. Se você não tem a quem prestar esse serviço, você começa a diminuir. Eles estão aumentando violentamente o PIB deles em cima da prestação de serviço. Em cima do turismo também. Os Perfeito. Hotéis, bons hotéis. Bons hotéis. Boa rede hoteleira, então. E na faixa, claro que não é alto e barato, na faixa de $60 do pernoite. Sim. Não dá R$200. Não dá R$200. Mais barato que no Brasil. Mais barato que no Brasil. Bem mais barato. Bem mais barato. Bom, tem mais uma. Eu até ia entrar numa questão assim, se o Senair tivesse aproveitado a night. Enfim, não aproveitou a noite? Eu fui para descansar. Para descansar. Eu pensei que tu tivesse aproveitado. Aproveitei tomar vinhos bons. Bons vinhos? Jantas e vinho bom. Tu és um apreciador de bons vinhos? Sim. E eu não, como eu não Qual é o teu preferido? Olha, eu prefiro um Cabernet Sauvignon. Um Cabernet Sauvignon é o meu preferido também. Mas não trouxe. Eu gostei dos vinhos, tomei lá, mas não trouxe. Prefiro tomar o vinho brasileiro. Tá bom, então. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, a gente volta em seguida e já colocando na pauta para o bate-papo com o Senair, nós vamos falar da economia. Há sinais pequenos, mas positivos, indicando de que a economia brasileira começa a dar uma pequena recuperada. Pelo 8º mês consecutivo, o Brasil fechou com saldo positivo na geração de empregos, de acordo com dados do CAGED. O CAGED é o Cadastro Geral de Empregados do Brasil. Parece pouca coisa, 75, 76 mil novos empregos que foram, ficou como saldo, ou seja, entre demissões
E admissões, tivemos um pouco mais de admissões, em torno de 76 mil, arredondando o número. A gente avalia essa questão na volta, na retomada do programa. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servido em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenon, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenon, o restaurante anexo ao Circo Operário em Farroupilha, na rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Olá, amigos da TV Cidade. Prazer estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Joana Butelli, sou nutricionista. Estou encarregada de passar umas dicas para você sobre a nutrição. Hoje, a dica seria 5 cores no seu prato nas principais refeições. Né? Como chegaremos nisso? Bem colorida, bem variada, de tudo que tiver de mais saudável e orgânico, sem muita química. Prestem atenção no que estão comendo, que garanto que não terá erro. Cuidem muito hoje que a gente vê os restaurantes com os pratos tudo meio amarelo, né? Lasanhas com batatas, com arroz. Cadê o colorido desse prato? Então também não precisa botar tudo que acharem num buffet. Né? Acredito que se vocês colocarem as 5 cores que estou solicitando, sejam verde, a cenoura que é laranja, o branco do arroz, a carninha que já é marrom, nisso tudo vocês vão ter um bom equilíbrio no que estão comendo, variando nutrientes, dando o que o corpo está precisando, e a gente com isso evita pegar aquela futilidade que está ali na hora do almoço ou do jantar. Então olhem o prato, veja se está faltando alguma cor, veja se tem água para beber no final da refeição, e esse é o equilíbrio para o resto da vida. 5 cores no prato, toda vez que se alimentar no almoço ou jantar. Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Farma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Farma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Olá, amigos da TV Cidade, me chamo Milena Valmórbida Dallagnese, sou engenheira de alimentos e uma dica muito interessante e importante a ser compartilhada. É necessário lavar os ovos antes do uso? Não. Ovo comprado de indústria não precisa ser lavado antes do uso, apenas se estiver sujo, visivelmente sujo. Aí, lavar com água potável somente antes do uso, atentando para evitar a contaminação cruzada, ou seja, nos demais itens da cozinha. Ovo caipira, cuidado, atenção, somente se for de procedência. Não utilizar ovos com rachaduras na casca
estes precisam ser descartados. Devido à possível contaminação interna dos ovos íntegros, a medida de controle para garantir a eliminação dos contaminantes microbiológicos é o tratamento térmico, pasteurização, cozimento ou fritura, o qual deve assegurar que a clara e a gema fiquem duras ou livres de quantidades perigosas de micro-organismos. No caso da pasteurização, elas permanecem líquidas. E gema mole? Pode? Não pode. Realizar tratamento térmico é até a gema ficar dura. Não fazer preparações com ovo cru. Utilizar ovo pasteurizado ou aquecido a 60 graus. Não é necessário armazenar os ovos na refrigeração. Se consumidos rapidamente, não se faz necessário retirá-los da embalagem original. Vestibular de Verão 2018, Faculdade Senec Farroupilha. Inscrições até 28 de novembro para os cursos de Administração, Direito, Pedagogia, Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Processos Gerenciais, Gestão de Recursos Humanos e Marketing. Prova única de redação às 19h30 do dia 30 de novembro. Faça sua inscrição pelo site vestibular.senec.br ou em faculdadefarroupilha.senec.br. Informações pelo telefone 3268-2288. Vestibular de Verão Faculdade Senec. Faça seu futuro acontecer. O programa Cidade Aberta da sua TV Cidade, a nossa TV Cidade está de volta. O programa de hoje tem como convidado o empresário Senair Gomes da Silva, nosso convidado semanal. Senair, eu quero colocar agora na pauta, enfim, a imprensa nacional tem destacado nesta semana, e claro que não é uma informação, vamos dizer assim, com a grandeza que o Brasil precisaria, mas eu acredito que ela vem já mostrando pelo menos um caminho muito lento, mas de recuperação. De acordo com dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados no Brasil, o último mês, o saldo positivo, tivemos um saldo positivo na geração de empregos, ou seja, o número de admissões foi maior que o número de demissões no período. É o 8º mês consecutivo de crescimento, em torno de 76 mil novos empregos que foram gerados, enfim, saldo positivo do mês passado. Isso é um vetor, é um resultado de que a economia, embora muito lentamente, começa a se recuperar. Começa, pena que nós estamos no final desta recuperação. No final do ano. E nós vamos ter um freio. Um freio que só recomeçará em março ou abril. Mas já é um bom sinal, porque esse saldo positivo significa que parou de piorar. Isso é significativo. E até porque agora... A que ponto nós brasileiros estamos chegando? Estamos comemorando porque parou de piorar. Mas se não para de piorar, não começa a andar. É verdade. Então, nós chegamos no ponto 0 e agora já estamos no ponto 1, quem sabe? E agora vem o mês de dezembro, que os empregos temporários... O comércio, sobretudo, né? Aí vem as praias, que também não é aqui na nossa região, mas no litoral também tem bastante movimento de pessoas que vão e gastam um pouco mais do que aqui. Então a gente tem, de uma forma geral, o Brasil recebe turistas do mundo também, porque mesmo as notícias não sendo boas quanto à segurança, vem muita gente para o Brasil. As passagens estão compradas já há muito tempo, as pessoas se planejam para conhecer o país, e a preocupação é geral, mas, de alguma forma, nós ainda, brasileiros, temos muitas esperanças. Olha o tamanho do nosso país, olha o tamanho da nossa economia, e poucas pessoas no mundo acreditam que a gente esteja tão ruim como estamos, porque nós temos um potencial de consumo muito grande. E qual é a economia que tem esse? Então, aos olhos do mundo, por isso a preocupação do mundo todo,
com a nossa situação política, a nossa corrupção, porque nós precisamos alinhar de alguma forma para que o Brasil comece a produzir, ter emprego, ter segurança, ter infraestrutura, que a educação parece que houve uma certa melhora. Agora, a notícia desagradável é que a Rússia parou de importar carne a partir do dia 1º de dezembro, não vai mais. Corta, né? Corta. Não vai mais. E tem um produto que me chamou muita atenção na notícia, porque tem um produto que em 1979 eu estava vendendo no Paraná, que eu fazia todo o estado do Paraná, eu cheguei em Umuarama e me ofertaram um bom dinheiro para que eu trouxesse um pacote com este produto, com este nome, que eu agora não lembro o nome, para que eu trouxesse. Alguém vinha pegar em Porto Alegre, ou Caxias, não lembro, para levar para a região de Uruguaiana, que injetavam no gado, que aumentaria o peso dele. E no máximo, o mínimo 30 dias não poderia ser abatido. E eu fiquei pensando, mas por que estão me oferecendo tanto dinheiro para fazer isso? E não me neguei a fazer. O cara não gostou muito, uma pessoa que eu já conhecia há 2, 3 vezes que eu teria passado por lá, e ele não gostou muito. Professor Jaci era o nome dele. E mexia com isso. E era contrabandeado, não sei de onde, para entregar em Porto Alegre ou Caxias. E eu não aceitei. E este produto agora está, olha bem, quantos anos depois, está sendo notado na carne exportada. Na carne brasileira exportada. Ou seja, está não sendo identificado. Não aprendemos ainda. 40 anos depois. Que o controle sanitário, se a gente não sabe fazer, os outros países fazem. E que é muito importante. Eu também trabalhei em Uruguaiana depois disso, final de 79, onde o Brasil importava carne da Argentina e era toda inspecionada. Passava pela COBEC para ser inspecionada. A gente importava carne, maçã, peixe, não me lembro mais o que. Vinha para o Brasil e era distribuída principalmente no norte do país. Mas era inspecionada. Toda ela passava por inspeção sanitária. E será que não aprendemos que nós, brasileiros, não podemos fazer isso? Agora, a questão, falando do ponto de vista da economia, economicamente falando, nós vamos ter alguns setores que vão incrementar os seus negócios. Por exemplo, comércio, agora virada do ano, final do ano, Natal, Ano Novo, é a data máxima em termos de volume de vendas. Isso se o cidadão brasileiro tiver recursos no bolso e puder fazer as suas compras. O comércio deve ir bem. O setor de serviço também deve ter um segmento, uma pequena performance positiva, porque vai movimentar, o turismo, as pessoas viajam, consomem, descansam, férias, tudo isso movimenta. O que me preocupa é a indústria. A indústria vai entrar na chamada época das vacas magras. Gente, o que tinha de pedido para as grandes indústrias, talvez tenha ainda 1 ou 2 semanas depois, Zé Fini, né? E o problema é que a indústria vem patinando já há quantos anos? E manter-se 2 ou 3 meses? Normalmente a indústria chegou nesse momento descapitalizada, totalmente descapitalizada, sem estoques, e para repor estoque já vem com alguns aumentos, a gente percebe que já tem alguns aumentos, até o próprio preço administrado do governo, que a inflação é 3, é 4, é 2, é 2,5. Será que é verdade isso? Tu concordas? Olha, eu sempre digo que a inflação é muito relativa, né? A tua inflação é diferente da minha. Porque aquilo que jornalista consome, metalúrgico não consome. Tu acha? Com certeza. Então, eu não como salmão, por exemplo. Tu acha que eu como salmão? Então, a inflação do nosso piloto ali... sim, o nosso cinegrafista, O nosso cinegrafista, ele ganha bem, ele come bem. Ele vai tem camarão todo dia no prato dele, na mesa dele? Tem idade para ir para noite. Ele pode comer camarão, porque eu não gosto. Eu gosto de camarão, só que é caro. Ele vai para a noite, eu não vou. O senhor não sei se vai, mas... A noite Estou muito mais retirado. Né? A noite custa caro. Então, a inflação de cada um ela é diferente. Agora, claro... É verdade, falando sério, nunca tinha pensado nesse... Cada um de nós tem... Por exemplo, o cara diz assim, o tomate subiu, tu lembra da crise do tomate, da época da Dilma? Para mim, pode subir o tomate. Quando quiser, eu não como tomate. Então, a minha inflação contra tomate zerou. São coisas que a gente não percebe. Vai no bolo, mas, claro, é uma média. Mas por que os preços administrados têm que aumentar 7, 8, 9, 10%? Então, se a inflação é tão baixa assim? Mas aí que vem o detalhe. Custos de produção na iniciativa privada, você põe o pé em cima. Você fica discutindo 3 orçamentos e se não basta, você liga, desconfia que o 3º orçamento não está legal, você liga, discute preço. Eu ainda hoje à tarde estava dizendo para um cara de Flores da Cunha, parece que eu estou vivendo em terra de gringo. Ele deu risada, né? Por R$500 nós estamos brigando há meia hora
discutindo fecha ou não fecha um negócio de 15 mil reais. Então você veja que nós estamos numa situação, num momento da economia brasileira, que 10 reais é a nota máxima. Enquanto que em outros momentos, a gente olha, 10 reais é troco. Percebeu a diferença do valor da moeda? E aí, as empresas segurando dessa forma, mas os aumentos acontecem, nosso custo sobe. Nosso custo sobe. A reforma trabalhista que se pensava que ia amenizar a carga tributária, a carga dos nossos custos, eu estou perdendo para Santa Catarina, porque lá, além dos incentivos para as indústrias, e é bom que se diga, eu vi isso hoje. Incentivos, os governos oferecem incentivos. O governo estadual com incentivo, e nós temos uma série de vantagens tributárias em Santa Catarina que eu não tinha me dado conta. Nós estamos mais próximos das fontes produtoras das matérias-primas que a gente utiliza. Eu compro a madeira de Santa Catarina, vem lá de Francisco Beltrão, olha o frete. Eu compro o aço que vem do Rio de Janeiro. Então, olha, já começam aí as diferenças competitivas. Aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos com uma justiça do trabalho, a fiscalização, eu não sou contra a fiscalização, mas tudo custa caro. Uma linha de vida me custou 20 mil reais, sou obrigado a colocar. E aí você vai, detalhe por detalhe, você agregando. Você passa isso para o custo, você não vende nunca. Então, o que acontece? Você vai sucateando. Vai descapitalizando a empresa. E vai sucateando. Você não consegue mais comprar uma máquina nova, um equipamento. Aí você vai até que apaga. E você vai ficando para trás. Você não consegue competir. Sem falar da China e outros centros produtores. Sem falar disso. Nós estamos, eu sempre tenho dito isso, nós estamos num canto do Brasil e que hoje nós estamos pagando uma conta por estarmos no canto do Brasil. Mas me preocupa muito, volto à carga, a questão me preocupa muito para a indústria, porque nós vamos ter agora, e vem aí o mês de dezembro, e o mês de dezembro é para a indústria, é para o comércio, é para todos, é um mês dobrado. Quem tem funcionário sabe que vai ter que pagar dobrado, tem 13º, daqui a pouco tem férias, tem o salário do mês, companhia limitada, e aí são meses para a indústria que não são bons na produtividade. E aí vai emendar janeiro, vai emendar fevereiro, quem sabe um pedaço de março, e você vai começar a ter retorno lá, final de março, início de abril. Isso me preocupa bastante, né? No nosso setor metalúrgico, ou metal mecânico, eu estou assim impressionado com o volume de consultas que nós estamos recebendo, pedidos de orçamentos. E assim, mas é especulação ou não? É especulação, ninguém mais fecha negócio. E eu perdi hoje um negócio para Santa Catarina com uma diferença enorme. Então assim, eu disse, mas nossos custos... Quando a graça é demais, até o santo fica para trás. Mas mesmo, aí o cara me explicou por quê, né? E aí você vê que tem muita consulta e muita gente do setor que fechou as portas. Muita gente do nosso setor não está mais trabalhando. E então... Os sinais não são positivos. Não são positivos. Não, a gente não é exceção, não. Nós estamos preocupados também. Bom, nós vamos finalizando aqui a primeira edição do programa Cidade Aberta de hoje. O Senair Gomes da Silva vai continuar conosco para a segunda edição do programa. Eu queria dizer para o Senair que se ele acha que jornalista come salmão, eu te convido, tu quiseres me visitar, assim, lá em casa o churrasco está abortado. Por enquanto está abortado em função do custo, né? Tem eventualmente assim, olha, meio quilo de carne. Não, meio quilo de carne para fazer uns bifes, olha lá, uma vez por semana. 1 quilo de guisado, não é o de primeira, é o de segunda, porque tem que controlar os custos, né? Então, eu te dou uma dica, não me visita por enquanto. Tu sabe, não vai ter churrasco. Eu não gosto de guisado, mas é uma boa opção, porque já vem mastigado. Eu sabia que vinha nessa, né? O pessoal chama por aí carne de boi amassado, boi triturado, é isso? Boi ralado. Boi ralado, exatamente, né? Bom, nós vamos fechando por aqui. A gente brinca, claro, é uma questão que a gente brinca, mas assim, vá ao supermercado, eu quero fazer esse desafio ao nosso telespectador, vá ao supermercado, olha, com R$100 tu sai com uma sacolinha na mão bem tranquilo, e isso que tu não compre muita carne, comprar alguma coisa de carne, as carnes bovinas estão realmente, não todos os cortes, mas o custo é bem elevado, por isso que lá em casa passamos a tesoura momentaneamente no churrasco. A gente fica por aqui com a primeira edição do programa Cidade Aberta. Continue na programação da nossa TV Cidade. A gente vai se encontrar logo mais na segunda edição do Cidade Aberta. Até lá!